Oi, gente, estou eu diretamente do sofá da minha casa. Daqui a pouco o Snow aparece pra gravar um vídeo pra vocês. Já gravei um monte, tô cansada, mas sigo em frente porque meu plano deste ano é gravar muito conteúdo pra vocês e a maioria deles em vídeo. Dá aquela ajeitada. Vamos nessa. Hoje eu vou ler pra vocês um livro que você acha a própria autora falando, que é um discurso no TEDx da Chimamanda, que é minha autora favorita na vida, muito, muito mesmo. E eu tô com o livro dela pra terminar de ler, nunca consigo. É um livro que eu amo, vou pôr as pernas pra cima, ó, bem dessas. Que esse vídeo é bem descontraído, a gente vai fazer umas análises, bater um papo sobre Sejamos Todas Feministas, da Chimamanda, que é uma autora nigeriana, que acho importante. Acho nada, que eu tô caindo. Acho que é interessante a gente falar isso, porque a origem da Chimamanda, e assim como a origem de todas nós, vai determinar muito sobre a obra, sobre a pessoa que escreve. Eu hoje estou num lugar diferente, como eu falei, na minha sala, pra trazer esse clima descontraído, de boas. Tava tomando um chazinho com a minha caneca do Shakespeare, que tá aqui. Meu Deus! O finalzinho dele é uma delícia. Eu comprei na terra onde nasceu o Shakespeare, porque eu faço turismos interessantes e deliciosos como esse. Já fiz, né? Agora com pandemia e com tudo que tá rolando, impossível. Quando eu era jovem, agora que eu tenho 30 não dá mais. Vamos lá, Sejamos Todas Feministas, da Chimamanda. Eu não consigo falar o resto do nome dela. Ngozi Adichie. Tentativas, né? Essa é uma... Primeiro começa o livro, que é pequenininho, falando que essa é uma versão de uma palestra que ela deu em dezembro de 2012 no TEDx de Houston, na conferência anual com foco na África. Ela é uma mulher nigeriana, como eu disse, uma autora que mora nos Estados Unidos. Estudiosos de diversas áreas dão palestras concisas que visam desafiar e inspirar africanos e amigos da África. Bem legal. Então vamos falar desse livro, dessa autora tão maravilhosa que a gente curte, que a gente gosta. E aí começa ela falando que já tinha participado de uma conferência diferente, que é a palestra chamada The Danger of the Single Story, que é o perigo de uma história só. Eu posso deixar o link aqui embaixo para essa palestra, até mesmo para a leitura desse livro, que é bem legal, porque é super tocante, é muito boa e não é tanto dentro da minha área de conhecimento, mas entra também por ela e é super interessante da gente avaliar. Ela comenta, me lembra muito o Samba da Mangueira, do outro carnaval, antes da pandemia, falando sobre os livros de história, a história que não é contada nesses livros. E quem escreveu esses livros, quem trouxe, não que a história possa perder seu valor como ciência, mas que a gente possa pensar a história também como uma história contada por determinados grupos e como a história de outros grupos não foi contada. Eu reparo isso muito também quando a gente fala da descoberta do Brasil, descobrimento do Brasil pelos portugueses, e uma viagem que eu fiz pro Peru, em que toda hora as pessoas que tinham uma origem inca comentavam que eram os não só conquistadores, mas mais os invasores, enquanto aqui a gente fica, eles descobriram o Brasil. É legal da gente pensar isso. Mas vamos focar no livro, senão a gente se perde, porque é só coisa boa. E aí começa com a Chimamanda aqui, falando um pouco sobre ela, sobre o livro que ela escreveu, que é um romance muito interessante. Foi também a primeira a chamá-la de feminista. Nisso, ela tinha 14 anos. Um dia, na casa dele, discutíamos, metralhávamos opiniões imaturas sobre livros que havíamos lido. Mas não lembro exatamente o teor da conversa, mas eu estava no meio de uma argumentação quando o Coloma olhou para mim e disse: sabe de uma coisa, você é feminista. E não era um elogio. Percebi pelo tom da voz dele que era como se ele dissesse: você apoia o terrorismo. Morri de rir, amei. Lembro muito daquela história do feminazi. Assim, o que tem a ver ser feminista com nazismo, né?
Se você usa esse termo, por favor, se explique aqui embaixo nos comentários ou nem comenta aqui que é melhor. Não sabia o que a palavra feminista significava. E eu não queria que o Coloma soubesse que eu não sabia. Aqueles orgulhos que a gente tem, né? De ter que saber tudo para não ser inferiorizada. Então eu disfarcei e continuei argumentando. A primeira coisa que faria eu chegar em casa seria procurar a palavra no dicionário. Hoje em dia, eu acho que o pai dos burros não é mais o dicionário, é o Google. Em 2003, escrevi um romance chamado Hibisco Roxo. Sou doida pra comprar, não comprei ainda. É porque eu tenho uma regra na minha vida, que é o seguinte, com livros. Eu tenho, 5, 6, 7 livros novos, de trabalho e de diversão. Eu tenho que pelo menos ter lido um deles pra comprar o próximo, senão vira uma montanha de livros e ansiedade que eu não consigo resolver, que eu não consigo ler e é horrível, não rola. Eu escrevi o romance Hibisco Roxo sobre um homem que, entre outras coisas, batia na mulher. E a sua história não acaba lá muito bem. Enquanto eu divulgava o livro na Nigéria, um jornalista, um homem bem intencionado, veio me dar um conselho. Talvez vocês saibam que nigerianos estão sempre prontos a dar conselhos que ninguém pediu. Ele comentou que as pessoas estavam dizendo que meu livro era feminista. Seu conselho, disse, balançando a cabeça com ar consternado, era que eu nunca me intitulasse feminista, já que as feministas são mulheres infelizes que não conseguem arranjar marido. Amanda, eu tenho um troço. Então decidi me definir como feminista feliz. Mais tarde, uma professora universitária nigeriana veio me dizer que o feminismo não fazia parte da nossa cultura. Eita, só tiro, porrada e bomba. Que era anti-africano. Existe o feminismo decolonial, amigas, pesquisem. Ai, tem uma francesa que fala sobre isso, eu esqueci, Verger é o sobrenome, mas eu posso deixar um link para vocês acessarem um artigo dela, é legal, interessante. Se eu me considerava feminista é porque eu havia sido corrompida pelos livros ocidentais. O que eu achei engraçado, porque passei boa parte da juventude devorando romances que não eram nada feministas. Devo ter lido toda a coleção Água com Açúcar publicada pela Mills e Bon antes dos 16 anos. E toda vez que tentava ler os tais livros clássicos sobre feminismo, eu ficava entediada e mal conseguia terminar. De qualquer forma, já que o feminismo era anti-africano, resolvi me considerar feminista feliz e africana. Ela é ótima. Depois, uma grande amiga me disse que se eu era feminista, então eu devia de odiar homens. Decidi me tornar feminista feliz africana que não odeia homens, que gosta de usar batom e salto alto para si mesma e não para os homens. E é claro que eu não estou falando sério. Só quero ilustrar como a palavra feminista tem um peso negativo. A feminista odeia os homens, odeia sutiã, odeia a cultura africana, acha que as mulheres devem mandar nos homens. Ela não se pinta, ela não se depila, ela está sempre zangada, não tem senso de humor e não usa desodorante. Maravilhosa. Ah, eu adoro não se depila, acho uma coisa engraçada, depois eu digo. Quando eu estava no primário em Nsukka, uma cidade universitária no sudoeste da Nigéria, no começo do ano letivo, a professora anunciou que iria dar uma prova e quem tirasse a nota mais alta seria o monitor da classe. Ser monitor era muito importante. Ele podia anotar diariamente o nome dos colegas baderneiros, o que por si só já era um poder enorme. Além disso, ele podia circular pela sala empunhando uma vara, patrulhando a turma do fundão. É claro que o monitor não podia usar a vara, mas a ideia era empolgante para uma criança de 9 anos como eu. Eu queria ser a monitora da minha classe, eu tirei a nota mais alta. Mas, para minha surpresa, a professora disse que o monitor seria um menino. Vergonha alheia. Ela havia se esquecido de esclarecer esse ponto, e eu acho que fosse óbvio. Um garoto tirou a segunda nota mais alta, ele seria o monitor. O mais interessante é que o menino era uma alma bondosa e doce, que não tinha o menor interesse em vigiar a classe com uma vara, que era exatamente o que eu almejava. Mas eu era a menina, e ele o menino, e ele foi escolhido. Nunca me esqueci desse episódio. Se repetimos uma coisa várias vezes, ela se torna normal. Se vemos uma coisa com frequência, ela se torna normal.
Se só os meninos são escolhidos como monitores da classe, então em algum momento nós todos vamos achar, mesmo que inconscientemente, que só o menino pode ser o monitor da classe. Se só os homens ocupam cargos de chefia nas empresas, começamos a achar normal que esses cargos de chefia só sejam ocupados por homens. Eu tendo a cometer o erro de achar que uma coisa óbvia para mim também é óbvia para todo mundo. Um dia, estava conversando com meu querido amigo Luiz, que é um homem brilhante e progressista, e ele me disse: não entendo quando você diz que as coisas são diferentes e mais difíceis para as mulheres. Talvez hoje fosse verdade, aliás, talvez fosse verdade no passado, mas não é mais. Hoje as mulheres têm tudo o que querem. Oi? Como o Luiz não enxergava que para mim era tão óbvio? Adorava voltar para minha casa na Nigéria e passo a maior parte do tempo em Lagos, em uma das maiores cidades e grande centro comercial do país. Às vezes à noite, quando não era tão quente, o ritmo da cidade desacelera, saio com os meus amigos ou a família e vamos a restaurantes e cafés. Numa dessas ocasiões, Luiz e eu saímos com os amigos. Vamos ver. Em breve eu vou comentar tudo o que falei aqui. Em Lagos, há um ritual maravilhoso. Alguns jovens costumam ficar na ponta dos estabelecimentos e ajudar as pessoas a estacionar os carros. Lagos é uma metrópole com quase 20 milhões de habitantes, com mais energia do que Londres, com um espírito mais empreendedor do que Nova York. E, portanto, as pessoas estão sempre inventando maneiras de ganhar a vida. Como na maioria das grandes cidades, é difícil encontrar uma vaga para estacionar à noite. Então, esses caras se viram como podem. Mesmo quando não há nenhuma vaga disponível, eles manobram o carro e, com gestos largos e teatrais, prometem tomar conta do veículo até você voltar. Aqui é o flanelinha. Ou mais, né? Porque ele também estaciona o carro. Impressionada com o empenho do sujeito que descolou uma vaga para nós naquela noite, decidi lhe dar uma gorjeta. Abri a bolsa, peguei o dinheiro e lhe dei. E ele, feliz e grato, pegou o meu dinheiro, olhou para o meu amigo e disse: muito obrigado, senhor. Surpreso, Luiz me perguntou: por que ele está me agradecendo? Não fui eu que dei o dinheiro. Percebi então, pela expressão do meu amigo, que a ficha tinha caído. Para o flanelinha, qualquer dinheiro que eu pudesse ter certamente provinha de Luiz, porque Luiz é homem. Haha! Desculpa, gente, me empolgo. Estamos na página 19 e ela vai, esse livrinho, que é bem curtinho, vai até a página 50 e depois eu vou dar continuidade para vocês da leitura, mas eu quero comentar que a parte divertida e diferente é o que eu tenho a contribuir, para além de você pegar o livro e ler sozinha. É a gente bater papinho. Vamos lá. Começando, Chimamanda linda, maravilhosa, irônica na sua forma de escrever. Fato. E parece um bate-papo com você, até porque era uma adaptação de uma fala dela, realmente. Tá muito na linguagem falada. Quando eu passo maquiagem, eu coço muito meu nariz, gente, desculpa. Primeiro ela começa falando de um grande amigo que já morreu e mostra que ele a xinga de feminista. Isso é muito interessante da gente avaliar. Primeiro que geralmente, pelo menos na nossa cultura, quando uma pessoa morre, muitas vezes a gente tende a passar um pano de tudo que ela pode ter feito de equivocado, errado, ruim, inadequado, grosseiro, o que não é real, porque todo mundo erra e depois que morre, é claro que você pode lembrar das coisas boas, mas as coisas ruins que a pessoa falou servem pra gente aprender com aqueles erros. E ele xinga de feminista, e ela tem aquele sentimento de como se ela apoiasse o terrorismo, sem nem conhecer muito o que era a teoria feminista. Aí depois ela começa a ser vista como alguém que se ocidentalizou, que foi para as leituras feministas. E aí aquela ideia de para você ser feminista, você precisa ler as leituras feministas também. Que é uma ideia que a gente pode refletir bastante. É na prática, na teoria, é nas duas. É bom ter esse conhecimento prévio para você praticar a teoria e atuar nas duas. Como funciona isso? E ao mesmo tempo, ela vê que ela não lia tanta leitura feminista, ela achava chato. Pelo contrário, ela passou boa parte da vida lendo outras obras que
são contrárias do que o feminismo tende a nos mostrar. E algumas leituras feministas super clássicas são europeias, são ocidentais, são americanas, e algumas são difíceis de ler. Simone de Beauvoir é um exemplo, que eu adoro, mas que é difícil de ler. E depois você tem o chamado feminismo negro, que chega, inclusive a Chimamanda é vista como um dos expoentes, não só da literatura, como do feminismo negro, mas talvez como ativista, mas assim, ela é uma autora incrível. E a gente vê que a visão ocidental, feminista, específica, americana, europeia, francesa, é muito distante de uma realidade do continente africano, do lugar mais pro Oriente, do lugar, por exemplo, eu vi uma matéria das mulheres que usavam véu, eram do Islã, do islamismo e queriam ser feministas de véu. Eu sou feminista e eu gosto de usar o véu, eu escolho usar o meu véu e eu escolho lutar pelos meus direitos. Você tem a Malala também, do Paquistão. E aí você tem diversas histórias em que você soma a defesa dos ideais da mulher, digamos assim, a defesa dos direitos da mulher, dos direitos humanos, mas principalmente voltado para as mulheres, e ao mesmo tempo uma certa adaptação, digamos assim, para a cultura daquele grupo. Isso é interessante porque geralmente as feministas principais que ficaram mais conhecidas pelo aquele perigo da história única que ela comenta no outro vídeo são feministas europeias e americanas, principalmente as europeias, eu acredito, mas as americanas também. E principalmente as brancas e classe média alta, que já era difícil uma mulher chegar em algum patamar se ela fosse preta, árabe, japonesa e por aí vai. E pobre, quase possível. Com toda certeza seria uma luta muito maior. Depois ela vai se classificando como feminista que não sou aquela outra coisa. Eu lembro que tinha uma amiga muito próxima a mim que ela começou a se aliar, a gostar, curtir as ideias feministas. Aí depois ela começou a ficar com meninas, aí depois ela começou a parar de depilar. E tudo isso foi associado como se você tivesse que ser feminista, você tivesse que tomar as decisões que ela tomou. E não tem nada a ver, você pode gostar de homens, ser heterossexual, você ser homossexual, bissexual, heterossexual ou pansexual, tem nada a ver com você ser feminista ou não. Você pode muito bem como mulher reproduzir ideais machistas e às vezes a gente reproduz mesmo por costume, por hábito, por tradição, por falta de conhecimento, por falta até de vontade de aprender, ou por achar que sempre tem que ser assim. E ser lésbica, e ser bi, ser o que for, ser super progressista, moderna, isso não tem nada a ver. Uma coisa não tá ligada à outra. Você pode ser, eu me considero católica, eu rezo o terço das meninas, não vou em todas as igrejas católicas assim, não me sinto bem em todas as igrejas católicas. Algumas que são muito antiquadas e extremistas eu não curto. E eu curto as que respeitam e valorizam a mulher, valorizam Maria dentro daquela história. Por exemplo, essa é a minha história. E eu moro com meu namorado, que é homem. E além disso, meu cachorro é macho. E tá tudo certo. E eu me considero feminista. Porque, como diz ela aqui, eu às vezes gosto de passar maquiagem por opção. Às vezes porque pro vídeo fica melhor, em termos de trabalho, fica melhor por conta de luz e tudo mais. E muitas vezes eu tô desleixadona, assim, qualquer roupa confortável, tudo tá confortável, independente. Se é uma coisa mais arrumadinha ou mais largada. E eu gosto de estar como eu estou afim. Acho que é um pouco sobre isso. Eu vou arrumar a cozinha assim na minha casa, vou lavar louça, lavo roupa. Às vezes, raramente faço comida, mas existe uma divisão do trabalho aqui na minha casa. Eu faço umas coisas, o meu namorado faz outras, e se for preciso a gente junta o nosso dinheiro para contratar uma pessoa para fazer um serviço que a gente não consegue ou não tem tempo ou não teria como fazer. Mas essa é a minha realidade como mulher feminista. Na minha família já é diferente, eu tenho histórias diferentes e cada situação é uma. Eu me senti feminista e quis começar a ver que eu era feminista, também adolescente, e talvez você se identifique com essa história,
por coisas que eu via ao redor, pequenas coisas que eu achava que não eram certas. E não era uma violência doméstica, um estupro na minha frente, ou alguém fez isso comigo, não. Eram pequenas coisas do tipo, domingo estão os homens todos sentados no sofá bebendo e as mulheres todas na cozinha trabalhando e servindo esses homens. É, por exemplo, numa festa que eu fui recentemente de Réveillon, que assim que eu cheguei, viraram pra mim e falaram assim: ai, por que você não pega aqueles petiscos e leva pro seu marido, pro seu namorado? Eu falei, porque ele tem pernas e braços, ele pode andar e pegar. Não que eu me recuse a cuidar dele ou ele cuidar de mim. Eu já passei dessa fase também de ficar muito rebelde e tudo que pareça ser machismo ou uma opressão, eu entrar, não, isso eu não faço de jeito nenhum. E não, eu não acredito nesse caminho. Eu acredito no diálogo, eu acredito de uma forma diferente. Mas eu quero ser ouvida, eu quero ser respeitada, quero que entendam minhas diferenças e eu quero que saiba que eu não sou obrigada a servir ninguém. E que não é pra presumir que eu vá servir. Porque eu vou servir se eu tiver afim, com muito prazer. Como eu sirvo esse... Não é mesmo, amiga? Conta pra mim o que você acha. Já se inscreve no canal, no Instagram, na porra toda. Vem comigo, cola comigo e vem conversar o que você acha desse livro.